Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva para Se Amar. Toda semana no YouTube e no Spotify um episódio novo para te ajudar a praticar o auto-amor e transformar todas as áreas da sua vida. Por isso já se inscreve lá no YouTube, aqui na playlist do Spotify também e me segue nas redes sociais, o Instagram da minha escola de amor próprio, @vivipraísso, e o meu Instagram, @avivibarbosa. Aqui na nossa descrição do podcast você vai ter também o link para comprar o nosso livro que tem o nome do nosso podcast. Viva para Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. Tá com descontão lá na Amazon, mas você pode encontrar em qualquer livraria do país. Compra agora para praticar ainda mais o que você ouve aqui toda semana no nosso podcast. Além de técnicas, exercícios, tem também QR Codes com exercícios de reprogramação mental. Corre lá que eu tenho certeza que vai te ajudar a se amar demais. No episódio dessa semana, eu quero falar sobre um tema profundo, aproveitar que a gente está aqui, só eu e você, e conversar de forma mais próxima. Sem pressa, sem correria, seja lá o que você está fazendo agora, eu peço que você se concentre, porque hoje eu quero falar contigo sobre o deserto emocional. Um assunto que talvez você não esteja passando, talvez você já tenha passado, ou talvez você vá passar em algum momento. Mas a partir da hora que você entende o que é um deserto emocional, você compreende coisas sobre o seu crescimento que faz com que você se transforme com muito menos dor do que deveria. Então eu quero que você se dedique a ouvir, a praticar, a anotar, tudo em todos os episódios, mas esse aqui eu quero falar de coisas e dores da alma. Porque muitas vezes a gente quer olhar para os motivos de fora e esquece de olhar para o momento que você está vivendo. Qual a fase da vida que você está vivendo e o que ela traz como consequência. E o deserto emocional é uma das fases mais difíceis da vida do ser humano. E eu gostaria que a gente passasse uma vez só, mas muito provável que a gente passe mais de uma, duas, três. São as chamadas crises existenciais e que na maioria das vezes, por conta do piloto automático, do tal do burnout, do trabalho, do celular que faz a gente ficar online o tempo inteiro, preocupada em mostrar para o outro uma vida boa, a gente nem se dá conta que essa crise existencial não tem a ver com a sua idade apenas, não tem a ver com o teu peso, não tem a ver com o teu relacionamento, tem a ver com a tua alma. E é por isso que se chama deserto emocional. A gente, quando estuda espiritualidade, ouve falar de uma parada chamada deserto espiritual, que segundo quem acredita em Jesus Cristo, quem lê a Bíblia, se não é o seu caso, não tem problema, só escuta como uma parábola, como um exemplo, é aquela fase em que parece que tudo dá errado, né? Então é como se Deus, Cristo, Alá, Já, não importa quem que você chama aí, o universo, estivesse colocando provações no seu caminho. Então você se sente muitas vezes abandonada, como se estivesse num deserto. E qual a diferença do deserto espiritual para o emocional? Porque o espiritual é associado às questões de evolução da alma, do espírito, como se fossem provações para te fazer chegar até onde Deus quer para você. E eu acredito nisso, sou cristã, acredito em Jesus Cristo, mas a gente sempre tem que trazer para nossa autonomia. Não achar que é só um caminho de evolução crística, e entender que tem a tua responsabilidade. E é aí que a gente transforma no deserto emocional. As provações que a sua vida afetiva, amorosa, emocional, mental, familiar, profissional trazem para o seu dia a dia. E que vão fazer você chegar a um outro caminho, a um processo evolutivo. Uma vez eu ouvi num curso que eu estava fazendo, em uma das minhas formações, sobre o deserto emocional, e aí quando eu fui ler sobre isso espiritualmente, falava que Deus escolhe as pessoas que estão preparadas e prontas para ir para um outro nível, para atravessar o deserto espiritual. E aí, muitas vezes, você não consegue perceber a importância deste caminho. E no deserto emocional é a mesma coisa. Quando você está pronta para ir para um outro nível, quando você precisa passar de fase como se fosse um videogame, existem os principais monstros que você tem que vencer. Então eu gosto de trazer exemplos visuais para você entender o que é um deserto, o que significa passar por isso na sua vida e por que quando a gente ultrapassa essa fase, a gente está pronto para ir para um outro nível, como se diz espiritualmente. Como se você estivesse subindo degraus e cada degrau fica mais alto, cada degrau fica mais difícil, mas cada degrau você tem mais preparo e por isso você não desiste no meio do caminho. Quando a gente passa por um período de deserto na nossa vida, ele é causado, são provações que não são azar, não são só golpe espiritual, não é porque você foi só escolhido.
Não é só isso. É quando você começa a entender quais são os gatilhos da sua vida, e aí é quando a gente traz para a autonomia, tira da parte espiritual, porque fica muito nas costas de Jesus Cristo, e sai da sua responsabilidade de sair deste lugar, de se desenvolver, de se empenhar. Ficar só na posição passiva esperando um milagre. É claro que ele opera milagre na nossa vida, mas ele opera dentro de nós. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Você está falando, ai Vivian, você vai falar de religião? Não, porque eu sei que esse programa vai para qualquer tipo de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Dentro de nós temos uma parada chamada centelha divina. E é aí que o nosso Deus interno fala com a gente e guia os nossos caminhos. Quando? Quando ele te faz perceber que você está num lugar que não te cabe mais. Quando você interiormente começa a perceber que é uma fase difícil que vai começar e que você vai precisar de dedicação para atravessar. E aí, quando eu falo da centelha divina, do Deus interno, eu lembro muito da minha mãe. A gente tem nas nossas crenças, né, tanto as crenças negativas, que muito se fala por aí, né, os pensamentos ruins que a gente nutre sobre si, mas a gente também tem as crenças positivas. E desde criança, eu lembro quando a minha mãe ia colocar a gente pra dormir, assim, que 3 crianças, imagina, e rezava com todo mundo, punha todo mundo na cama, ela sempre falava: dorme com Deus, dentro de você vive a vida de Deus, vive a sabedoria de Deus, vive o amor de Deus. Então esse pensamento dentro de mim, vive a vida de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, ele representa a minha centelha divina, porque Deus mora em mim. Então essa é a principal junção do que é deserto espiritual, como é muito conhecido, com deserto emocional. Você é dona da sua vida. Não dá só pra gente ficar esperando um Deus externo operar um milagre, porque Deus está dentro de você. E essa é a hora de você ser o seu próprio milagre. Entender que atravessar desertos não depende só de um milagre de fora. Depende de você perceber, chega, tá na hora de eu ser o meu milagre. Então, em cima de tudo isso, dessa explicação quase poética, para transformar a dor em amor, eu quero te dizer como é que os desertos começam na nossa vida. Geralmente eles têm gatilhos de crises, né? Como eu comentei, crise existencial é muito associada à idade na vida da mulher, né? A primeira crise existencial é quando você faz 30 anos, que é chamada de era balzaquiana. Quando a mulher entra nos seus 30 anos, ela entra na sua fase final do período fértil. Isso segundo o que a gente vivia anos atrás. Hoje em dia isso está mudando porque o mundo vai evoluindo. Mas ela entra no auge do seu período fértil, ela entra no auge da sua beleza, no auge da sua carreira. Então, quando você vai fazer 30 anos e não está no auge, você entra em crise, né? E é geralmente essa crise que provoca mudanças na sua vida. Quando eu fiz 30 anos, eu saí de um emprego, eu comecei a empreender, eu mudei a minha carreira, eu saí de um relacionamento que não me fazia muito sentido, que era meio confuso, eu resolvi olhar para mim de uma outra forma, porque eu entendia que a partir dos meus 30 anos eu tinha que começar a pensar em como eu queria envelhecer. Olha o peso dos 30 anos na vida da mulher. A partir dos 30 anos você tem que estar num relacionamento, porque com 32 você tem que engravidar, com 34 você tem que ter o segundo filho. Olha, isso foi o que foi ensinado historicamente, mas que com o tempo vem se transformando. Mas esse é um dos gatilhos de uma crise existencial, a idade. E aí vem depois o segundo, né? As décadas, o 40, quando a mulher tá com 40 anos e não realizou tudo aquilo que a sociedade esperava dela com os 30. Não casou, ou casou e se separou, não teve filho ou perdeu o filho, não quis ser mãe e a sociedade cobra dela como se isso fosse um problema, ainda não está 100% na sua carreira, mora num apartamento alugado, olha quantas pressões. Aí se tiver um homem me assistindo, fala, ai Vivian, mas a crise existencial é só da mulher? Não. Com o homem a pressão é financeira. Com os 30 anos ele tem que ter o carro próprio, ele tem que estar bem de vida, ele tem que estar pronto para ser o provedor de uma família. As pressões são idênticas. Só que cada um no seu quadrado. Eu falo mais da mulher aqui, porque eu estava vendo esses dias as estatísticas do nosso podcast, 98% dos nossos ouvintes são mulheres. Então, se tiver homem ouvindo, coloca tudo que eu tô falando para dentro de você. Mas eu vou falar no feminino porque, 98% mulher, tenho que falar para essa mulherada, né? E aí começam as crises, que são gatilhos imensos para atravessar desertos. Ela geralmente acontece quando você muda de idade, como eu acabei de explicar. Quando você está em crise com a sua carreira, é também um ponto muito importante. Quando você vai olhar para aquilo, você se dedica horas do seu dia. Como eu comecei falando aqui, você às vezes entra em burnout, entra no piloto automático, abre mão da maternidade, abre mão de viajar por causa dessa carreira. E aí você não está mais satisfeito, seu coração não vibra, o dinheiro não compensa.
E aí, quando você começa a entender que a sua carreira não é o seu único mote da vida, você entra em crise. Fala, e agora? Não amo mais o que eu faço. E agora? Não estou feliz. E começam essas perguntas dos porquês. O deserto emocional, ele começa no questionamento. E aí você começa a achar que não tem resposta. E aí você cai num vazio. E um outro ponto muito importante que causa o deserto, acho que o principal, principalmente entre as minhas alunas e seguidoras, são as crises nos relacionamentos. Como eu comentei agora há pouco, na crise da idade, a mulher se pressiona mais pela parte afetiva, ter uma relação estável, ter uma família, ter filhos, que é a cobrança que a sociedade impute na mulher, enquanto o homem mais pressões financeiras. Isso tem mudado, já que a mulher tem carreira hoje em dia, mas ainda é muito mais forte no homem o dinheiro e na mulher a relação. Então, quando a gente está com uma crise no relacionamento amoroso, a gente muitas vezes passa por um baita deserto. Durante a relação, quando cria coragem para sair da relação e depois da relação. Esses são os desertos mais longos. Os lutos amorosos, os lutos afetivos, quando se perde alguém, seja para a morte ou saindo da sua vida. E aí é que a gente começa a entender o que é deserto. É quando você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém. Só você. Você vai ser obrigada a lidar com as suas sombras. Eu assisti uma peça esses dias, muito boa, vou até deixar aqui dica para vocês, tá no Teatro Morumbi aqui em São Paulo, chama Alma e Moral. É um monólogo que é baseado num livro que é muito profundo, muito cabeção, né, gente? É óbvio, gosto. E lá ela falava uma frase que eu até anotei aqui para trazer para vocês. Ela falava assim, dentre as parábolas que ela falava sobre judaísmo, cristianismo e como isso se revela no comportamento humano hoje, ela falava assim, quando você nega a sua sombra e aponta-a no outro, você escurece tudo em si. O deserto não tem sombra, porque o sol ilumina tudo que você precisa ver, inclusive as suas sombras. Então, quando você entra nesse período que você percebe que não adianta apontar para o teu marido o defeito, para o teu chefe, para a tua vizinha, não, é você com você, e é aí que você começa o seu deserto. Quando a gente pensa em deserto, automaticamente vem aquele campo de areia, aquele sol enlouquecedor e você sozinha. Sem uma opção, sem uma porta, sem uma garrafa de água. É essa a sensação que dá. E aí a gente volta a lembrar do que eu coloquei no começo, que Deus escolhe as pessoas que estão preparadas para o próximo nível para atravessar o deserto. Aí você fala, poxa, então eu tenho que sofrer para depois ter recompensa? Não, você precisa evoluir. E infelizmente, as pessoas ainda evoluem muito mais na dor do que no amor. Nosso cérebro ele tem capacidade de evoluir no amor também. Né? Quando você ganha um bebê, quando você ganha dinheiro, quando você fica mais saudável. Mas a dor ainda faz as pessoas evoluírem mais, porque é quando machuca, quando ela percebe que não dá conta, que ela pede ajuda e para sair daquilo, para buscar. Então, geralmente, você não vai no médico só para fazer os seus exames anuais. Você atrasa, não estou sentindo nada. Você vai quando está com sintomas, com dor, com possibilidade de doença. É a mesma coisa com o seu emocional. Então, o deserto muitas vezes é a única chance que as pessoas encontram de crescer. Porque quando você está dentro de um relacionamento, por exemplo, quando você está numa empresa ou num emprego vazio, ou você sai dali, ou o seu corpo começa a adoecer. Porque as nossas doenças, elas acontecem primeiro na nossa alma. E é por isso que o deserto emocional é tão importante. Por isso que se você não passou, eu quero que você escute esse podcast para se prevenir para quando passar. Em algum momento vai acontecer. Porque você está ouvindo um programa de evolução. Então você é uma pessoa que está apta para ir para o próximo nível. As crises, né, que acontecem geralmente com fim de relacionamento, elas fazem a gente questionar quem somos, o que queremos, o que merecemos. E aí começa o caminhar nesse deserto, quando você se questiona porque se perdeu de si. Quem aí que tá me ouvindo já teve aquela sensação de se perder de si? De começar a se questionar, de fazer aquele tipo de pergunta, meu Deus, eu não gosto mais dessa pessoa que tá comigo a vida inteira. Eu não quero mais trabalhar nessa carreira que eu me dediquei por tantos anos. Eu não me reconheço mais com esse cabelo, com esse corpo, com esse estilo de roupa. Essas perguntas, elas começam a trabalhar em você um questionamento que vão tirar você do incômodo, né? Tirar você do que tá te incomodando. Os incômodos fazem você sair do acômodo. Tá acomodada numa relação falida? É o incômodo que vai te tirar dali. Tá acomodado numa carreira que você nem gosta, que só te faz pagar boleto e não te faz ter realização? É o incômodo que vai tirar você dali. Não gosta mais do seu corpo? Tá cansada de se sentir feia, desgastada? É o incômodo que vai te tirar dessa situação.
E esse incômodo é o deserto. É quando você olha para um lado e para o outro e é obrigado a olhar para suas próprias sombras, porque não tem ninguém do seu lado para apontar a sombra e escurecer o outro. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do mundo. Não, no deserto emocional você toma consciência que você é autor da sua vida. Por isso que é uma fase tão difícil, porque você precisa se encarar e perceber que dentro de si, assim como você tem essas sombras que eu comentei há pouco, você também tem luz. E se você está sentindo dor, se você está acomodada e começou a se incomodar com alguma coisa na sua vida, você tem capacidade de se transformar. Você já viu por aí na internet algum vídeo sobre a metamorfose da borboleta, de alguns animais em geral? Alguns animais trocam de casca, trocam de pele. Exemplo, cobra, gafanhotos, borboletas. Os passarinhos, algumas espécies trocam de bico. Eu tive um periquito, quando eu era criança, tenho pavor de ave, gente, eu tive um periquito uma vez. Eu tive um periquito e ele era muito fofo, chamava Billy, é bem nome de passarinho de criança, né? E ele começou a ficar doente, ele ficava moadinho, a boquinha dele parecia que estava caindo, e ele trocou de bico. E ele não aguentou, ele morreu. Eu não sei se porque a gente não sabia que ele estava trocando de bico, ou porque isso pode acontecer. E aí eu fui pesquisar depois que eu cresci, né, quando eu vi isso, os animais que não sobrevivem às suas evoluções. Você sabia que nem todas as lagartas conseguem se transformar em borboletas? Muitas delas morrem no casulo porque o processo de evolução dói. A cobra, ela troca de pele e ela sai daquele corpo antigo, daquela pele antiga, com outra cor, com outra textura. E muitas vezes esse processo mata, porque dói trocar de pele. Então, quando você atravessa esse deserto e começa a descobrir as respostas desses questionamentos para sair dessas crises existenciais que você até então achava normal, lia uma frase motivacional no Instagram e achava que estava bem resolvida, tirava um joguinho de tarô, achava que amanhã vai vir uma solução e está resolvida, gastava todo o seu cartão de crédito no shopping e achava que estava resolvida, aí você começa a entender que, na verdade, o processo é mais intenso e que você precisa se dedicar à sua metamorfose. Então, eu quero te fazer a primeira pergunta. O que está mais forte em você? A vontade de evoluir, trocar de roupa, trocar de pele? Ou o medo de atravessar esse deserto? Porque o medo paralisa, ele causa covardia. E você vai ficar parada, estagnada com os pezinhos na areia, e a areia começa a te afundar, te afundar, te afundar. Cadê a evolução? Essa confusão que o deserto causa, ela vai te fazer entender exatamente qual é a atitude que você tem que tomar. Então, agora que ficou bem claro que você precisa entender se está num deserto ou quando entrar nesse deserto, parar de ignorar as suas crises existenciais, começar a prestar atenção nelas porque elas são o seu degrau da evolução, eu quero te falar como é que a gente faz para sair disso, pelo amor de Deus. Não tem um tempo, né? Não tem um tempo de quanto tempo eu fico num deserto, quanto tempo eu fico em crise, quanto tempo eu demoro para evoluir. Mas ele leva tempo, não é uma frase motivacional como eu comentei que vai resolver. Então a primeira coisa que você precisa entender para atravessar o seu deserto é que você vai precisar de tempo. Esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram de uma moça que falava que fazia 2 anos que ela tinha terminado um relacionamento e ela ainda sofria, tinha crises de ansiedade, a vida estava estacionada porque ela está só esperando o tempo passar. O tempo faz parte do deserto, mas não é a única coisa. O tempo é você entender que é você combater a impaciência, o imediatismo, entender que tudo aquilo que você vai criar leva tempo. Uma planta, um bicho, uma criança, um projeto. Você é o seu principal projeto, por isso precisa de tempo para se dedicar. Mas só tempo não faz sentido. Precisa fazer alguma coisa com esse tempo. Então, para você atravessar esse deserto e sair das suas crises de vazio e evoluir, passar pela metamorfose, você precisa se dedicar. Quando eu falo dedicação, eu quero que você anote a palavra dedicação. É se dedicar a ter ações. É fazer alguma coisa. Eu também recebi uma pergunta esses dias que falava assim, Vivian, você acha que é muita carência fazer simpatias para arrumar um namorado? Ou é melhor deixar o universo agir? E eu respondi nem uma coisa nem outra. Né? Fazer orações, simpatias, magias, elas vão te fazer acreditar promessas, né? Que o mérito não é seu, que aquele relacionamento não é o que você merece, é porque você fez algo, você tá devendo algo pra alguém e por isso conquistou aquele relacionamento e uma hora essa conta chega. E 2, deixar o universo trazer o relacionamento, o universo curar sua carência é uma postura passiva, é ficar parada no tempo. Você precisa fazer algo, namorar a si mesma, curar a carência em si mesma, se dedicar a ações para si. Isso faz você aproveitar o tempo do deserto para sua vida.
Depois que você entender o processo que leva tempo e que precisa dedicar-se a ações para se movimentar, para não ficar na areia movediça do deserto, você precisa de um ponto muito importante: a compreensão. Compreender por que você está ali. Muitas vezes, quando a gente entra em crise, quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente sai de uma carreira, a gente entra em crise e começa a se questionar, dá revolta. Por que eu? Por que comigo? Quando, na verdade, você precisa desse tempo para compreender e se dedicar. Eu precisava desse tempo para me transformar na borboleta. Eu precisava deste tempo para trocar de bico. Eu precisava desse tempo para trocar de pele. Eu precisava desse tempo para ir para outro nível. Se você não olhar para si mesma, se você não tiver um tempo só contigo, como é que você vai mudar a sua forma de se relacionar? Vai parar de atrair parceiros iguais, empregos iguais, situações iguais? Se você não mudar, você continua igual. Então compreenda o que esse período vem te ensinar. Porque só com a compreensão você vai poder ter o aprendizado. E quando você tem o aprendizado, você sai do deserto. Por isso leva tempo. Depende de quanto tempo você vai tomar para se compreender, quanto tempo você vai tomar para parar de se revoltar e quanto tempo você vai tomar para começar a agir. Quanto mais rápido for a sua compreensão, a sua atitude, mais rápido vai ser seu aprendizado e mais rápido você pula de fase. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje, porque ele é tão importante. Eu já passei por 2 grandes desertos na minha vida. Um quando eu era novinha, que tinha 16, 17 anos, que foi o deserto que me conectou com o meu corpo, que me fez olhar para ele, para o vazio que eu senti em relação ao meu corpo. Se você quer saber mais sobre isso, leia a minha história no livro. Óbvio, como eu fiz para sair desse deserto tão nova. E recentemente, há uns 3 anos atrás, quando eu tive, a gente saiu da pandemia, sai de relações que você acreditava que eram boas, o modelo de negócio já não funciona mais, os amigos que você tinha antes da pandemia já não são mais seus amigos. Você entra naquele lugar e fala, quem sou eu depois disso tudo? A pandemia foi um enorme deserto. Então, observe esse exemplo e comece a compreender. O que você fez, por exemplo, com a pandemia? Com o tempo que você ficou reclusa, com o tempo que você não socializou normalmente, com o tempo que você teve que tomar mais cuidado com a sua saúde? Você se revoltou ou você compreendeu e se adaptou? Isso é deserto emocional. Então eu espero que esse programa de hoje tenha sido um grande despertar e ao mesmo tempo uma grande forma de se precaver dos seus desertos, dos seus vazios, para que você entenda que amor próprio não está ligado só a você ficar bonita por fora, só você fazer uma simpatia para o teu namorado, está ligado a você entender o quanto você está pronta para evoluir. Na semana que vem tem um novo episódio para você, mas antes eu quero te convidar para seguir as nossas playlists, tanto lá no canal do YouTube quanto aqui no Spotify, para você entender a importância de você toda semana estar ouvindo. Então, quando você segue as nossas playlists, assim que o episódio vai pro ar, você é avisada. E aí você não perde. Então, toda semana você tem esse encontro aqui comigo numa aula gratuita que pode te transformar efetivamente. Aproveita e me segue nas redes sociais, @vivipraísso, o Instagram da minha escola de amor próprio, e @ Vivi Barbosa, que é o meu Instagram. Tem também o nosso perfil do nosso podcast, que é @Viva para se amar. O nosso podcast chama Pra se amar, mas no Instagram é Para se amar, porque já tem esse nome numa outra conta vazia. Então segue lá também. Tem aqui na nossa descrição todos os links, inclusive do nosso livro para você comprar e ler agora. Na semana que vem tem mais. Eu te espero aqui.